Dá uma olhada em algumas das imagens que você vai aprender a criar hoje utilizando a ferramenta Recraft AI, uma ferramenta de inteligência artificial que cria imagens a partir de comandos de texto e que está disponível para uso imediato aí no seu computador ou celular. Fica comigo nesse vídeo para aprender em detalhes a criar imagens ultra realísticas, ilustrações, imagens vetorizadas em preto e branco, em desenho e outras tantas que você pode explorar comigo aqui na Recraft AI a partir de agora. Eu já começo esse vídeo com uma excelente notícia. Se você criar sua conta na Recraft AI a partir do link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 200 créditos adicionais para criar as suas primeiras imagens da ferramenta de forma totalmente gratuita. Ao clicar no link que está na descrição, você vai cair numa tela parecida com essa, onde você é informado que vai ganhar 200 créditos ali para começar a utilizar as suas criações na Recraft AI e tudo que você tem que fazer é clicar nesse botão aqui de Sign Up Now. Depois que você clicar no botão, você vai cair numa tela como essa, onde você vai ser convidado a criar a sua conta na Recraft AI. Aqui você tem duas opções, ou você pode cadastrar a sua conta com um e-mail, ou você pode fazer o login com uma conta Google que você já tenha. Eu vou fazer isso por aqui e volto com vocês na sequência. O seu primeiro acesso à ferramenta, ela vai te fazer algumas perguntas para entender melhor quais são os seus planos de uso da Recraft, tá? Então eu vou colocar aqui que meus planos de uso são uso pessoal e vou dar um next aqui. Vou colocar que o tipo de trabalho que eu vou fazer aqui é um trabalho como educador. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no canal IA Online, esse é o momento de se inscrever, de curtir esse conteúdo, porque aqui você vai aprender muita coisa bacana sobre inteligência artificial. Vamos lá! Depois ela me pergunta qual é o meu plano que eu quero criar com a Recraft AI. Então eu vou colocar aqui algumas informações, né? Vou colocar aqui informações de imagem, de mockups, vou colocar também algumas ideias de logo e vamos seguir por aqui. Ela me pergunta aqui se eu já utilizei alguma ferramenta de IA que cria imagens a partir de texto. Vou colocar que sim, que é bem frequente. Inclusive, se você quiser conhecer mais ferramentas que criam imagem a partir de texto, eu vou deixar um vídeo aqui para você poder acompanhar também, tá legal? Bom, feito ali o cadastro inicial, ela já vai me mostrar aqui quais são os planos da Recraft AI, tá? Então aqui no plano gratuito, que é o que a gente vai utilizar aqui hoje, eu posso explorar a criação de imagem, tá? Com algumas ferramentas de IA. Eu tenho aqui 50 créditos para uso diário, tá? Eu posso utilizar ali 50 créditos por dia. As imagens que eu gerar são imagens públicas, elas vão ficar disponíveis ali. Eu não consigo fazer gerações simultâneas, né? Execuções paralelas, então eu tenho que criar uma imagem, esperar ela ficar pronta e depois criar outra. E o número máximo de imagens que eu consigo aqui por prompt são 2 imagens. Partindo aqui para o plano de $10 por mês, eu já tenho ali 1000 créditos por mês. As imagens podem ser privadas, então eu crio a imagem, eu posso ficar só para eu ver aquela imagem que foi criada, e tem outras funções aqui. Eu tenho prioridade na criação de imagens, eu tenho aqui já 4 imagens por prompt, né, que eu posso gerar, e conforme vai aumentando os planos, né, $27, $48, você vai tendo mais benefícios, tá? Eu vou selecionar aqui o plano gratuito, recomendo que você faça isso aí de início também, e depois, claro, se você gostar da ferramenta, você pode fazer o upgrade ali para alguns dos planos pagos. Selecionado aqui, o primeiro passo que você vai fazer aqui na ferramenta é limpar esse dashboard que tem aqui, tá? Então ela traz aqui uma série de informações. Eu vou fechar esse xizinho aqui para a gente poder começar. Ela traz algumas coisas aqui que já estão disponíveis para você poder entender como fazer, tá? E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou selecionar, ó, segura o mouse, seleciona todas essas imagens que estão aqui disponíveis no início e clica em deletar. Deletou, a partir daqui você consegue começar a fazer as suas criações na Recraft AI. E nesse vídeo eu vou te mostrar um tutorial completo de criação de imagens utilizando a Recraft AI, que por sinal tornou-se recentemente a ferramenta número 1 de criação de imagens, desbancando ali Midjourney e Flux AI, tá? Então eu vou mostrar aqui para você o nível de detalhe que essa IA consegue fazer pra gente aqui em termos de geração de imagem, de texto para a imagem, tá? Vamos lá, então a primeira coisa que você tem que fazer para criar uma imagem é clicar nesse ícone aqui, Image. Feito isso, você já vai poder aqui escolher a proporção da sua imagem. Então tem aqui o formato de 1 por 1, que é o formato tradicional ali de feed, né? Eu tenho outros formatos aqui, o 3 por 4, tenho 10 por 14, tenho 9 por 16, que é aquele formato padrão de stores, tenho o formato 1 por 2 e tenho aqui o 2 por 1, que é o formato ali horizontal.
Vou deixar um padrão aqui de 1280, tá? E aí eu já posso fazer o seguinte. Quando eu clico aqui nesse ícone, ó, Recraft V3, eu já tenho aqui as opções de modelos de criação de imagem, tá? Então, o do Recraft, que é o que a gente vai usar aqui basicamente hoje, eu tenho o fotorrealístico, eu tenho aqui o de vetor, né, para criar imagens vetorizadas, eu tenho aqui a parte de ilustração, tenho aqui um estilo mais linhas, né, e preenchimento, tenho aqui um preto e branco, temos aqui o Enterprise, Natural Light, Studio Photo, enfim, tem uma série de opções aqui que você pode aplicar e utilizar para criar suas imagens a partir de prompts de texto, tá? Eu vou deixar o padrão aqui que vem da ferramenta, que é o Recraft V3. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar um prompt aqui para iniciar a criação de imagens. Vamos lá. O primeiro prompt que eu coloquei aqui foi A beautiful young woman wearing sunglasses in New York Times Square. Então eu vou colocar aqui uma jovem bonita usando óculos de sol na Times Square de Nova York. Eu posso selecionar aqui uma ou duas imagens, lembra que no plano gratuito o máximo é duas. Eu vou deixar uma imagem, ela é pública, tá? Então não tem como eu alterar isso daqui para o privado se eu não tiver no plano pago. E eu vou clicar aqui para a criação de uma imagem, clico em Recraft. Depois que eu faço isso, ele fica ali no loading, né, carregando a criação da imagem, diferentemente de outras ferramentas de IA para texto, né, ele não me colocou numa fila. Olha aí, bem rápido a criação da imagem, né, então ela já trouxe aqui para mim a moça, né, de óculos escuros ali na Times Square em Nova York. Eu posso aumentar aqui para ver no detalhe como que ficou, ó, ficou bem legal, tá? Então a criação ali. E aqui eu tenho algumas funções, né, que eu posso utilizar aqui na Recraft. A primeira delas é a função ali de exportar, né? Então eu posso vir aqui e fazer o download, tá, da imagem. Eu tenho aqui a opção de PNG ou tenho a opção de JPEG. Então eu vou colocar JPEG e aí ele trouxe aqui a opção de eu salvar no meu computador, né? Salvei. Eu abri aqui numa outra aba, ó, só para vocês verem o nível de detalhe da imagem, ó. Uma imagem bem legal. Uma jovem, né, utilizando óculos de sol ali na Times Square de Nova York. Então, uma foto rápida sendo criada ali conforme o comando que eu dei, né, de uma maneira bem rápida ali. A Recraft AI criou essa imagem para mim. Vamos explorar um pouco mais. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar isso daqui, tá? E vamos criar uma nova imagem. Vamos lá. Vamos agora utilizar o padrão 1 por 1, tá? Então, vamos utilizar o padrão 1 por 1 para fazer o seguinte. A Spider-Man sitting on the top of the Empire State Building. Então eu vou colocar ali o Homem-Aranha sentado no topo do Empire State Building, tá? Então eu vou manter aqui agora num outro formato, proporção de 1 por 1, tá? Vou aumentar aqui para a gente poder ver como vai ficar. Vou criar uma imagem pública Recraft. Olha aí, poucos segundos depois, menos de 10 segundos, tá? A ferramenta já trouxe para mim aqui a imagem do Homem-Aranha sentado no topo do prédio. Olha que bacana. Vou fazer o download aqui para a gente poder acompanhar a qualidade. Olha aí, ó. Abri a imagem aqui e tá aí o Homem-Aranha sentado no topo do prédio de Nova York. Um dos pontos que eu mais gostei aqui no Recraft AI, além da qualidade da imagem gerada, é a velocidade que ela cria essa imagem. Então eu coloco um prompt de texto, clico em Recraft e rapidamente ela gera para mim a imagem. Dentro de poucos segundos a gente já tem a imagem. Isso é bem diferente do que acontece em algumas ferramentas de IA por aí, tá? Então ela tem um processamento bem legal mesmo no plano gratuito. É um grande diferencial da ferramenta. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vou deletar aqui o Homem-Aranha e vou vir de novo aqui na parte de imagem, só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero utilizar a criação de um vetor, tá? Uma arte de vetor. Então eu vou colocar aqui, ó, Vector Art, vou dar um Apply, vou criar basicamente um desenho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui o prompt em inglês, né? Porque a gente sempre dá a preferência nessas ferramentas de texto para imagem de utilizar prompt em língua inglesa, apesar das ferramentas entenderem ali prompts em português. Mas eu gosto sempre de recomendar para vocês utilizarem ali prompt em língua inglesa. E o que eu coloquei aqui foi a ilustração de um leão fofinho, né, em uma savana. Então eu vou manter aqui essa proporção também. Deixa eu ver outras proporções que tem aqui. Ó, vou pegar 5:4 agora, só para a gente ver diferentes formatos ali. Vou gerar uma imagem pública Recraft. Aí, ó, então eu tenho o leãozinho aqui na savana, né, criado de forma vetorial, né, de forma de vetor. Vou aumentar aqui para a gente ver aqui as funções, ó.
Então tá aí o leão numa savana, e o bacana da Recraft AI, que além dela ser uma ferramenta que cria imagens com inteligência artificial, ela é uma ferramenta que permite que você faça edições. Então, por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer aqui nessa imagem é o seguinte, eu clico sobre ela e eu tenho aqui algumas opções, né? Que são opções de remoção de alguns elementos. Então, por exemplo, eu clico nessa borrachinha aqui, e eu escolho o tamanho dessa borracha, certo? Então eu aumento aqui, ó, que eu consigo ver o tamanho dessa borracha. E vamos supor que eu queira remover essa árvore aqui do fundo, ó. Então eu venho aqui, marco basicamente aqui o elemento que eu quero remover, ó. Venho aqui, seleciono somente o elemento que eu quero remover, certo? E automaticamente a imagem ela é gerada novamente sem aquele elemento que estava ali, que no caso vai ser a árvore. Vamos ver, olha lá como ficou, tá? Então faltou um cabinho aqui, ó, se eu quiser eu posso de novo, vir aqui ó, no Erase, seleciono só esse cabinho que faltou, ó. Então eu venho aqui, seleciono esse cabinho, ela vai gerar de novo a imagem, olha aí, ó. E em poucos segundos ela começa a processar de novo a imagem que foi gerada, para que fique do meu agrado. Então, olha aí, ficou do jeito que eu queria, eu removi aquela árvore, aquele elemento ali, e de uma maneira bem fácil, sem ter nenhuma habilidade de design, eu consegui fazer essa remoção, tá? Algumas funções aqui você tem no plano gratuito, outras funções como essa aqui, por exemplo, que é de aumentar, né, de ir dando zoom ali em determinados elementos da imagem que foi criada, você já vai ter no plano pago, tá? Então, você pode utilizar ali a ferramenta, algumas características no plano gratuito, algumas no plano pago, tá? Então, bem legal aí, coisas que você pode fazer, né, com ilustração. Vamos explorar um pouco mais aqui. Vamos deletar aqui o nosso leãozinho, tá? E vamos ver aqui o que mais a gente pode criar em termos de imagens, tá? Tem ilustração também, ó. Vamos clicar aqui em ilustração. Vamos usar a ilustração aqui, o seguinte prompt, ó. Ilustração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Vamos ver como que ele cria uma ilustração de uma personalidade. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Olha que bacana. Uma ilustração, tá? Você pode utilizar aí, coloquei presidente dos Estados Unidos e a IA, da Recraft AI, entendeu aqui a menção à presidência, né? E colocou aqui, ó, um emblema, né? Uma bandeirinha aqui dos Estados Unidos aqui no terno que o Trump está utilizando. Então, bem legal essa forma aí de você também poder utilizar a Recraft AI para gerar ilustração. Então já vimos que ela cria imagens hiperrealísticas, que ela cria imagens de vetor, cria imagens de ilustração. Então você pode explorar à vontade aqui outros recursos, né? Vamos deletar o Trump aqui e colocar agora a criação de uma imagem fotorrealística. Então vamos dar apply, né? Vamos aplicar. Por se tratar de uma foto realística, eu quero explorar ali detalhes de cor dos olhos, aparência e tudo mais. Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó. A beautiful young woman with green eyes looking out the window. Então, uma mulher jovem ali de olhos verdes olhando pela janela. Então eu vou manter esse aspecto de 1 por 1 aqui, modo público mesmo, uma imagem, Recraft. Lembrando que nesse caso eu estou utilizando o filtro aqui Photorealistic, tá? Então é um modelo ali de foto que a gente está utilizando aqui da Recraft AI. Então tá aí a imagem de uma jovem olhando pela janela, olhos claros. Então é aquilo, né? As imagens geradas pela Recraft e por outras inteligências artificiais, elas estão cada vez mais nítidas, cada vez mais reais. E fica até difícil da gente identificar o que é real e o que não é real, tá? Então você consegue ter esse tipo de modelo aí sendo criado para você poder utilizar em produções. Tem muita gente utilizando agora a criação de avatares, de personagens, né? Também ali com a parte de ilustração. Então você pode explorar bastante ali a criação de imagens com a Recraft AI. E para a gente encerrar aqui, vamos fazer mais um teste. Vamos utilizar aqui agora um outro filtro. Vamos utilizar aqui agora o Motion Blur para a gente fazer uma peça ali de criação no formato 4x3, tá? Para esse Motion Blur, o que eu vou utilizar aqui é o seguinte. O prompt vai ser um ciclista participando ali de uma corrida, né, do Tour de France. Então, selecionei aqui o formato 4x3, vou dar um Recraft. Vamos ver o que a ferramenta traz para mim aqui em termos de Motion Blur. Vamos ver o que ela gera aqui para mim. Aí, ó, mais uma criação no estilo Motion Blur, né, que é esse formato aí
que ela dá uma borrada no fundo, na imagem, né? Esse motion, esse blur mesmo, né? Colocou aqui o Tour de France, né? Na referência ali na imagem. E é mais uma opção que você tem ali de criação. Vale dizer, como eu falei, né, que por ser uma ferramenta que também tem a edição, você consegue colocar elementos, né? Então você consegue inserir um texto, tá? Consegue colocar qualquer tipo de texto na imagem, por ela ser uma ferramenta que também faz ali a parte de edição, né? Então você tem ali a parte de edição dentro da própria Recraft AI, ela funciona ali também como um editor de imagem para você poder utilizar, tá? Então aqui você vai ver que eu estou utilizando muito mais do que os 50 créditos, tá? Da ferramenta. Então se você criou a sua conta pelo link que eu deixei na descrição desse vídeo, você vai ter também acesso a mais do que 50 créditos para começar a utilizar a ferramenta, tá? Então cria a sua conta pelo link que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa aproveitar a criação de imagens de uma maneira mais ampla, tá? Para que você possa criar mais imagens aí com a Recraft AI, que se tornou a ferramenta número 1 de criação de imagens. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou deixar você aqui mais uma vez com o meu pedido de se inscrever nesse canal, de curtir esse conteúdo e também vou deixar uma referência de vídeo aqui para você conhecer outras ferramentas de inteligência artificial que criam imagens a partir de comandos de texto. Eu sou Felipe Rosa e volto com você em breve com mais um vídeo aqui no canal IA Online. Um abraço e até lá!